Dando continuidade ao sexto Congresso Europeu de Naturopatia, estou aqui para falar de algo que toca a grande parte da humanidade, que são as dores do ser. Então, vamos começar e eu quero iniciar aqui. Deixa eu só aumentar aqui o vídeo. Isso, colocando aqui para que vocês possam visualizar melhor os slides. Opa! Aqui. Agora aí, ok. Então, assim, a palestra, não é? Ou seja, a minha ponência será sobre a naturopatia e as dores emocionais e suas origens, não é? Mas são as dores do ser, não só as dores emocionais, todas as dores. E um olhar para a autocura. Então vamos lá, eu quero me apresentar um pouquinho para que vocês conheçam um pouquinho de mim. Então, primeiro de tudo, eu acredito na evolução pelo autoconhecimento, e quanto mais nós nos conhecemos e conhecemos a nossa essência, mais sabemos a origem das nossas questões a serem tratadas. Estou como terapeuta integrativa há mais de 25 anos, de diversas terapias, mas especialmente a terapia reencarnacionista, da qual sou CEO do Instituto Internacional de Terapia Reencarnacionista. Minha formação acadêmica é em pedagogia, com psicopedagoga clínica e institucional também. E por entender que o conhecimento, a busca pelo conhecimento, pelo autoconhecimento é importantíssima, não poderia deixar de estar em constante aprendizado. Então, nesse momento, me encontro também em formação em psicanálise. Trabalhei por 32 anos em escolas com famílias de vulnerabilidade social, o que me fez conviver muito de perto com as dores do ser, não é? Com muitas dores de diferentes origens. E ministro cursos, palestras no Brasil e no exterior. Sou casada, temos dois filhos e um pet lindo, um gatinho chamado Koda. Como todas as famílias, com todas as questões que surgem para nós também, para os nossos aprendizados no núcleo familiar. Amo a vida e, acima de tudo, tudo que ela pode nos oferecer, todas as oportunidades, que não são poucas, são muitas, para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Então vamos adiante. Quais são as dores que nós vamos ver hoje? Então, essas dores emocionais, quais são as dores do ser? Vamos começar pelas dores emocionais, que são dores subjetivas que causam muito desconforto, não é? Emocional, como ansiedade, irritabilidade, tristeza profunda, vazio existencial, que é extremamente comum hoje nós vermos as pessoas dizerem que tem um vazio, que parece que as coisas não têm sentido, e aí isso gera solidão, culpa, raiva, mágoa, tantos outros sentimentos que vão afetando o equilíbrio emocional do ser. E essas causas as causas, não é, dessas dores podem ser traumas, baixa autoestima, rejeição, perda e muitas tantas outras causas que interferem nas emoções do ser. Depois nós temos as dores mentais, que são chamadas também de dores psicológicas, e que são dores emocionais também, porém muito intensas, que tiram a pessoa do prumo, não é? Assim como depressão, transtorno do pânico e tantos outros transtornos que hoje em dia está se tornando comum. Cada dia se descobre mais um transtorno, não é? O comportamental, emocional, enfim, na humanidade. E as causas dessas dores mentais podem ser eventos traumáticos, mudanças repentinas e muito significativas na vida, traumas como abuso, acidente, uma perda de alguém muito querido. Então, são variadas possibilidades que podem gerar esse que podem gerar essas dores. Eu pulei um, então aqui vem as dores físicas primeiro, não é? E nas dores físicas são as dores que afetam o corpo, causando desconforto, e podem ser dores pontuais, agudas, leves, generalizadas, como a fibromialgia, que atingem
tantas pessoas, não é? E que podem ser causadas por lesões, essas doenças, dores físicas, desculpe, por lesões, por estresse, má postura, alguma doença, não é? Então vamos lá. Porém, por trás de todas essas dores emocional, mental e física, tem a questão que muitas pessoas desconsideram, que é o fato de sermos espíritos em processo evolutivo. E todas essas dores estão diretamente ligadas com o espírito. Mas como assim? De que forma? Então, a forma como cada um compreende o mundo, a forma como cada espírito compreende o mundo. Então, se um espírito, por exemplo, compreende o mundo como um peso, como outro dia eu atendi uma pessoa que dizia que a vida para ela é um peso, todo dia ter que acordar, ter que trabalhar, por que que está aqui? Porque é um peso. Ela vai entendendo o mundo desta forma, a vida desta forma, com certeza ela vai começar a gerar dores emocionais, físicas, mentais. Mas uma pessoa, ao passo que uma pessoa que acorda e diz: bom dia, obrigada, gratidão por esse dia, por essa cama quentinha, mais um dia de trabalho, obrigado pelo meu trabalho. Vamos ver o que que tenho hoje de aprendizados, não é? O que vou adquirir de conhecimento. Então, essa pessoa, ao invés de gerar doença, vai possivelmente gerar saúde, saúde emocional, saúde mental e evitar as dores físicas. Assim como a forma como cada um percebe a si próprio. Então, alguém que enxerga ah, tudo como punição, a própria espiritualidade como punitiva, não é? Um Deus punitivo, quando comete alguma falha, certamente vai alimentar a culpa, e aí vai, e certamente em outras áreas da vida também, em todas as áreas, vai ter a tendência a isso. E em contrapartida, as pessoas que entendem espiritualidade como realmente é, como, como, a, como amor, como uma possibilidade de correção, entendem o mundo de forma diferente, compreendem que todos estão aqui para aprender, e se estamos para aprender, somos passíveis de erro. Essa pessoa vai enxergar o mundo como uma grande oportunidade e não como um peso, como uma punição, não é? E que não vai gerar culpa. Comete um erro, bom, assumo a responsabilidade e corrijo. Então vejam que a forma como cada um de nós percebe o mundo afeta diretamente a criação ou não, o estímulo de criar para criar ou não esse tipo de doenças, doenças físicas, mentais e emocionais. Então, o nível evolutivo de cada ser também. Por que o nível evolutivo? Ah, uns são melhores que os outros? Não. Cada um está no nível onde conseguiu chegar até agora. Mas a diferença de como eu compreendo a mim mesmo, de como eu percebo que eu coordeno a minha existência e não me deixo levar por um ego ainda muito infantil, isso também fará diferença para as minhas dores ou não no mundo, para a minha aceitação, porque o nosso ego, ele é a representação dos nossos desejos mais profundos. Então, tanto que uma criança, ela quando deseja alguma coisa, ela coloca o seu desejo à frente de tudo. Mas um adulto não significa que não terá também muitos desejos, talvez alguns que não sejam éticos ou que não sejam os mais acertados. Porém, o desejo vem, e se há maturidade, essa pessoa vai dizer: ok, eu posso até gostaria de fazer isso, mas isso não é o correto, não vou fazer. Então, ela, espírito encarnado, ela, essência, é que coordena e dá os limites para o próprio ego. Então vejam como tudo faz a grande diferença para gerar ou não gerar emoções ruins, não é? Dores, etc. A forma como cada espírito compreende a espiritualidade, como eu já falei, o sentido que cada espírito dá para a sua vida, o seu propósito. Então entendam que muitas pessoas hoje em dia têm esse vazio, como eu disse, não é? Esse vazio interior
e dizem, Rejane, parece que tem um buraco, eu não compreendo, não sei por que estou aqui, nada tem tanto sentido. E isso está diretamente também relacionado a não ter um olhar mais amplo sobre a sua existência e sobre o seu propósito aqui na Terra. Outro dia eu escutava uma psiquiatra muito renomada aqui no Brasil falando, e ela dizia que esse vazio não tem outro caminho, não há outro caminho a ser preenchido senão por um olhar espiritualista, por um olhar transcendental de algo maior que nós. E vejam, uma psiquiatra, e hoje nós temos, graças a Deus, cientistas, neurocientistas, médicos, psiquiatras já compreendendo a importância da compreensão mais ampla sobre espiritualidade, não é? Sobre algo transcendental, ou seja, algo maior que nós. Também como cada espírito aceita o que não pode mudar ou não. Vejam, hoje eu atendi uma pessoa ainda conversando com ela e ela dizia, contando, falando de alguns traumas que teve na infância, e ela dizia, eu não aceito isso, eu não aceito. Então, a forma como cada um respeita o arbítrio, né, do outro, ou seja, as decisões alheias, como compreende que outras pessoas têm o direito de pensar e agir diferente de mim, porque se nós temos controle sobre algo, é só sobre uma única coisa, sobre nós mesmos. E até sobre nós mesmos, nem sempre nós conseguimos ter esse controle das emoções, das reações, não é mesmo? Quem dirá sobre o outro? Então, isso também, a pessoa que não aceita, que tem uma dificuldade de aceitação, também gera doenças. Eu, certa vez, atendi uma senhora com fibromialgia e durante as investigações do inconsciente, que é uma ferramenta que se utiliza dentro da terapia reencarnacionista para desligar de situações de passado traumáticas, mas também para compreender a nossa trajetória enquanto espírito e o que nós fazemos aqui, o que viemos corrigir. Então, os seres de luz que coordenam na terapia reencarnacionista são eles que coordenam esse processo de acesso a memórias passadas. Então, os mentores dessa pessoa, durante o processo de investigação, disseram para ela que a fibromialgia dela estava relacionada com a intransigência, com a forma como ela levava a vida desde muitas encarnações, de ser muito rígida, de ter dificuldade de aceitação e de ser extremamente intransigente com as situações, com as pessoas, não é? As coisas tinham que ser exatamente como ela queria. E vejam que quando ela tinha crises, ela enrijecia até a mandíbula e tinha dores horríveis por não aceitar ser contrariada e etc. Então, vejam o quanto a forma como nós compreendemos o mundo afeta todo o nosso sistema emocional, mental, físico, não é biológico, provocando saúde ou doença. Então, e esse âmbito da espiritualidade, compreender que somos espíritos e que nós precisamos nos conhecer, por isso o autoconhecimento é importante, porque se eu percebo em mim as questões que eu ainda não consigo lidar, as questões que eu preciso corrigir, melhorar, eu consigo ir eliminando pouco a pouco as dores, essas dores que nos causam tanto transtorno durante a nossa existência. E aqui eu quero falar um pouquinho que a influência, sobre a influência da espiritualidade, não é? No cérebro, no o córtex pré-frontal, por exemplo, ele é responsável por várias questões importantes, como a empatia, não é? Como a flexibilidade das respostas, a autorregulamentação, a regulação, desculpe, né, do nosso corpo e das nossas emoções. Então, quando ocorrem essas pesquisas, vários cientistas, não é, estudam a consciência ligada à espiritualidade, mas, claro, eles lidam mais como consciência, e quando eles fazem esses estudos, não é, comprobatórios ou estudos que buscam
buscam verificar que áreas do cérebro são afetadas e de que forma não, elas são afetadas. Quando há a oração, por exemplo, uma das áreas que se manifesta é o córtex pré-frontal, que é responsável por essas questões de regulação, não é? Autorregulação das emoções, assim como também quando há uma conexão espiritual, nós também afetamos de maneira positiva a, me fugiu o nome agora, a amígdala cerebral, que é responsável, por exemplo, pela ansiedade, não é? Por outras questões, então ela vai regulando, vai amenizando isso. Então vejam que não é o cérebro que comanda, ele responde a uma ação. Então, a pessoa decide, não é, se conectar com a espiritualidade, e neste momento, quando ela decide se conectar com a espiritualidade, ela passa para o seu cérebro um comando, e este então dá este comando para a sua fisiologia, para o corpo, de que forma esse corpo vai reagir. Portanto, compreender da nossa essência quem somos e nos compreendermos melhor, estudarmos sobre espiritualidade, sobre nós mesmos, é o caminho mais natural para que nós possamos nós mesmos curar, para a autocura, nos curarmos, não é? Bem, existem muitos cientistas trabalhando, neurocientistas trabalhando sobre esse aspecto. E a gente vai ver um deles logo, mas antes eu quero acentuar um pouquinho mais sobre essa questão, não é? Do que fazem as conexões espirituais, por exemplo, oração, meditação. Então, como eu já citei antes, uma das partes que se ilumina, não é? Que os cientistas e neurocientistas conseguem perceber que é tocada é o córtex pré-frontal, que é então responsável por essa autorregulação também, né, das emoções. Diminui, como eu falei, a atividade da amígdala cerebral, responsável pelo medo, pela ansiedade, além de liberar vários neurotransmissores que são ligados ao prazer, ao bem-estar, como a dopamina e tantos outros neurotransmissores. Então vejam que não é o corpo físico que decide o que nós vamos sentir. Existe algo além, não é? Os neurocientistas mais ligados à questão que estão estudando sobre espiritualidade, eles chamam de metaconsciência, ou seja, existe algo além do cérebro, que eles consideram que o cérebro é como um receptáculo que recebe informações e então dá o comando pro físico. E aqui eu trouxe um desses cientistas que estudam, que é o Dr. Bruce Lipton, que é um cientista e biólogo norte-americano muito renomado. Eu estava aqui agora há pouco, aqui com o livro dele também, que eu até botei ali, que é A Biologia da Crença. E nesse livro, eu trouxe dois apontamentos dele nesse livro que eu achei. Existem muitos, não é? Mas assim que eu achei muito interessante. Então, ele tem uma experiência muito inédita, não é? Nesse livro, ele relata que ele comprova que as células reagem à forma como nós compreendemos ou reagimos ao meio ambiente, ou seja, nós temos questões do nosso meio ambiente, nós agimos ou reagimos e damos um comando, então, para as células, não é? Então, ele diz assim: sim, a percepção controla a biologia, mas como já vimos, ela nem sempre é precisa. Um sinônimo adequado para esse tipo de percepção que controla o comportamento é a palavra crença. Então, nesse livro, ele consegue comprovar que a genética interfere muito menos do que se pensava. A forma como cada um percebe o meio ambiente, o mundo, interfere muito mais na nossa condição biológica. Vejam que aí a gente já começa a caminhar, não é, para a questão da autocura, enxergar um caminho natural para a autocura.
Outra questão que ele traz muito importante, ele diz: você e eu somos residentes na Terra e recebemos informações de uma grande central de controle técnico-espiritual. As experiências que adquirimos durante a vida são enviadas a essa central, nosso espírito. Eu diria nós espíritos, não é? Portanto, a maneira como você vive influencia diretamente as características de seu eu. Quando compreendemos isso, passamos a prestar mais atenção à maneira que vivemos neste planeta, pois as consequências de nossos atos se prolongam além da existência de nosso corpo. Vejam bem, tudo o que fazemos tem consequências que podem nos afetar hoje ou mesmo em uma versão futura de nosso ser. Considerando isso, significa que já tivemos outras experiências, talvez passadas, e que podem, que nos afetaram e nos fazem ser como somos ainda hoje. E tudo que nós, a forma como nós vivemos, pode nos afetar não só nessa encarnação, mas numa existência, como ele diz aqui, numa existência posterior, né, do nosso corpo, né, além da existência do nosso corpo. Vamos adiante aqui. Aqui. Então, a partir disso que o Dr. Bruce Lipton traz, eu trago as questões das dores espirituais, né? Então, resumindo, todas as demais dores partem da dor do espírito, ou seja, da dor do espírito, da maturidade ou imaturidade do espírito, da forma como esse espírito compreende as situações e se compreende, não é? Como ele se trata, como ele se compreende como ser. Então, são dores que podem afetar as nossas emoções, a nossa mente e o nosso físico. E as causas podem ser pelo equívoco de entendimento ou pela imaturidade, como eu já havia falado, pelas consequências das nossas escolhas, e aqui cabem dizer que são consequências desta encarnação, ou muitas vezes as dores que nós temos hoje, especialmente físicas, podem ter sido causadas por experiências traumáticas de passado, de uma outra encarnação, por exemplo. Vamos a outra aqui. Então, concluindo isso, nós podemos dizer que a espiritualidade impacta de forma positiva grandemente, enormemente a atividade do nosso cérebro, que funciona como um receptáculo, como eu disse. Então, a cura do meu físico está diretamente, do meu mental e do meu emocional, diretamente ligado com a minha maturidade enquanto ser, eu diria enquanto espírito, não é? Enquanto ser, e também com a forma como eu ajo, reajo e penso sobre o mundo, que vem a partir da maturidade. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu compreendo sobre mim, sobre espiritualidade, que me leva a compreender sobre a minha essência, melhor eu sei o caminho para minha autocorreção, levando à autocura. E aqui, quando eu falo de espiritualidade, eu não estou me referindo à religião. Nós precisamos compreender que dentro das religiões existe a espiritualidade. Porém, eu posso trabalhar, estudar e conhecer espiritualidade não estando ligada a nenhuma religião. Por exemplo, a religião é algo mais, desculpe, a espiritualidade é algo mais amplo, que abrange a todas as formas de expressão ou de busca por ela, não é? Que nós chamamos também de religião aqui, né? Além de outras buscas individuais, que podem ser através de leituras, de aprendizados, de conexões espirituais, enfim, existem diferentes e variadas, não é? Mas de nós buscarmos essa compreensão maior da espiritualidade. Então, não poderíamos dizer que a forma mais natural, naturopática de curarmos as nossas dores é através do autoconhecimento e da ampliação do conhecimento sobre espiritualidade. E então, tratando isso, por isso nós, dentro do Instituto Internacional de Terapia Reencarnacionista,
temos por objetivo levar este conhecimento sobre espiritualidade, essa expansão de conhecimento para os 5 continentes, porque o caminho da nossa cura está no autoconhecimento, porque somos nós espíritos que damos o comando para todo o funcionamento do nosso físico e que coordenamos as nossas questões emocionais e mentais. Então, o autoconhecimento é fundamental para essa cura do ser, para essa eliminação das dores do ser, pouco a pouco, não é? Quanto mais nós aprendemos, mais leve a vida vai ficando, mais leve vamos nos tornando e menos preocupados com o outro nós vamos estando, não pela falta de preocupação com o ser, com o outro irmão, com a humanidade, não é disso que eu falo, mas menos preocupados em corrigir o outro, porque percebemos que temos tanto trabalho conosco que não temos tempo de cuidar da vida alheia. Precisamos estar atentos, prestando atenção nas nossas ações, nas nossas reações diante das contrariedades, por exemplo, como nós reagimos, quais são os sentimentos que afloram dentro de nós. Este é o caminho da cura das nossas dores. Então, aqui eu quero falar sobre as 4 bases que fundamentam a terapia reencarnacionista. Essas 4 bases que fundamentam a terapia reencarnacionista trazem justamente esse entendimento. Que começamos pela primeira base, não é? Que é reconhecer-se como um espírito. Quando nós nos reconhecemos como espírito, tudo muda e tudo passa a ter um sentido. Nós nos conectamos com algo transcendental, ou seja, eu tenho um sentido eu me melhorar, tem um sentido eu compreender o que eu faço aqui na Terra, qual é o meu propósito de fato. E na medida em que eu me compreendo como espírito, então eu preciso compreender o que faço aqui. Qual a importância da reencarnação? Por que é tão importante a reencarnação? Porque eu não posso perder tempo nesta vida, eu preciso estar presente, prestando atenção em tantos acontecimentos que estão à minha volta e fazendo os meus aprendizados, não só com as próprias experiências, mas através da observação do que ocorre do meu lado. Nós podemos aprender pelo amor, pela dor e pela observação, não é? Evitando ter que vivenciar muitas questões se fizermos o aprendizado a partir de observar todo o nosso entorno, estarmos presentes de fato nesse propósito de crescimento. Então, à medida em que eu compreendo o papel da reencarnação e o que eu faço na Terra, eu passo a prestar atenção no meu ego, nas coisas mais profundas que saltam de mim, que emergem do meu ser, e começo a observar se os meus desejos são muito mais éticos ou menos éticos, e aí eu passo a coordenar o ego e não me deixar a levar pelos impulsos do ego. Então, desta forma, nós vamos propiciando o amadurecimento do ego. E por último, a 4ª base da terapia reencarnacionista, a partir desse amadurecimento, então nós temos que colocar em prática e mudar a perspectiva sobre os fatos da vida. Então, nós passamos a viver na Terra com uma perspectiva espiritual. Não significa ficar divagando em devaneios durante a vida. Não, significa sim viver as experiências terrenas, porque se estamos aqui, precisamos vivê-las, não é? Viver as experiências terrenas, porém com uma compreensão da espiritualidade, do ponto de vista da espiritualidade. E isso muda completamente o rumo da nossa existência, o rumo da saúde do nosso corpo, da nossa mente e do do nosso emocional. Então, finalizando, eu quero dizer para vocês que desejo que todos passem
a cada vez mais dar atenção a si próprios, no sentido de compreender os seus sentimentos, da onde eles vêm e que nada está no outro, tudo está em mim, porque até quando alguém faz algo que me deixa profundamente bravo, independente da pessoa estar correta ou errada, o que salta em mim é meu, não é do outro. E eu não precisaria necessariamente corrigir algo com raiva. Poderia simplesmente dar um limite, corrigir sem a raiva. Mas se saltou a raiva, significa que eu ainda alimento esse tipo de sentimento, ainda me deixo levar pelo ímpeto infantil do ego, não é? Imaturo do ego. Então, eu desejo que todos passem a ter um olhar diferenciado para si, porque esse é o caminho da autocura. E eu quero deixar aqui os contatos do Instituto Internacional de Terapia Reencarnacionista. Então, temos aqui o Instagram do Instituto, temos também aqui o e-mail do Instituto Internacional. Vocês podem tirar um print, não é? E quero fazer dois convites para vocês. Nós estamos com inscrições abertas para o curso de formação em terapia reencarnacionista e investigação do inconsciente em Portugal. E basta que vocês entrem no nosso Instagram e entrem no direct e peçam um contato, peçam as orientações e nós passaremos a todos. Mas estamos com um convite muito especial, que é um curso gratuito sobre reencarnação, mito ou verdade, não é? Então, é um curso que tem a duração de 3 dias, são 3 noites, inicia na semana que vem, à noite no horário de Portugal, tá? E atendendo, não é, a todas as pessoas da Europa, dos arredores ali de Portugal, que desejam compreender um pouco mais sobre espiritualidade. Esse curso é gratuito. Basta também que vocês entrem no nosso Instagram e peçam informações, que ele vai começar na próxima segunda-feira. E aí, vocês pedindo informações, a gente pode colocá-los no grupo, onde serão enviados o link e todas as informações para fazer parte desse curso sobre reencarnação, conhecendo tudo sobre reencarnação, compreendendo a reencarnação para um melhor aproveitamento e para a autocura. Bem, eu quero agradecer imensamente a todos os organizadores, não é? A FENACO, a Porte, especialmente, a todos os organizadores desse grande evento que busca trazer conhecimento, trazer informações para que todos os seres possam se melhorar, se compreender. Todas as terapias, todas as formas desse congresso buscam isso, não é? Engrandecer e melhorar a nossa consciência, ampliar a nossa consciência. Mas especialmente a Porte, eu quero agradecer por sempre me possibilitar, me convidar para estar aqui fazendo parte desse grande evento. Quero deixar para vocês também os meus contatos pessoais, Regiane Costa. Então meu site é regianeacosta.com, contato.regianeacosta@gmail.com, e o meu Instagram, que é Regiane Acosta. Muito simples, vocês me encontram lá e podem também pedir informações sobre os cursos do Instituto ou sobre qualquer outra informação que vocês desejarem. Para mim, não é só para palestras, cursos, podem também entrar em contato pelo meu Instagram. Então, deixa eu descompartilhar aqui. Descompartilhando aqui, e eu quero finalizar então desejando a todos vocês que tenham um excelente congresso, que façam o melhor aproveitamento de todos esses conteúdos que estão sendo aproveitados para vocês, apresentados a todos vocês aqui. Então, um feliz congresso a todos e obrigada pela atenção.